Alguns cercos duraram anos. Em casos extremos, mais de uma década. Imagine acordar com o toque dos chifres, ver o portão baixar a grade e ouvir pedras de trabuco batendo nas muralhas enquanto a fila do poço cresce e o pão encolhe. Esqueça reforço chegando amanhã. Esqueça água limpa a qualquer hora. Esqueça descanso longo e seguro. Aqui dentro tudo depende do que já está guardado e do que a rotina consegue manter. Porção contada, água fervida, fogo pequeno, vigia em silêncio. A pergunta é direta. Você sobreviveria a um cerco medieval? Respire fundo, porque o pior ainda nem começou. Você acorda com o som surdo do trabuco batendo ao longe. A cada impacto, a poeira cai das juntas de pedra e a lamparina treme sobre a mesa. O ar é pesado de fumaça de lenha úmida, de cheiro de latrina e de lã molhada no corpo de quem voltou da ronda. No pátio, a cisterna fica tampada e amarrada com cordel. Baldes marcados não trocam de mão. A concha limpa pendura ao lado. A fila anda devagar, em rota fixa que não cruza a vala de escoamento. Na cozinha comum, o fogo fica baixo e constante. O caldo ralo ferve em panela grande. O pão é pesado à vista e anotado em tabuinha por família. Lenha curta, chama curta. As roupas úmidas secam alto, longe da brasa. O grão dorme alto e seco, em sacos de linho sobre ripas, afastado da parede fria. Em cima da muralha, sapatos raspam a pedra. Flechas passam por fendas estreitas. Um portão interno range. Uma telha estala e escorrega. Vozes falam baixo e curto para não confundir sinal. Você aprende a ouvir o que importa. Batida de alarme na madeira, toque no chifre para reforço. Vibração leve no piso que pode anunciar mina. A rotina se repete com precisão. Vedar frestas, ferver água, apagar com areia, trocar pano suado por seco, checar a tampa antes do escurecer. Um descuido aqui embaixo vira problema lá em cima antes do meio-dia. Estamos no norte da França, em meados do século XIV. Dentro de um castelo ou de uma cidade murada. As defesas são de pedra, com torres, parapeitos, fosso e portão com grade. Por dentro existem pátio, poço ou cisterna tampada, padaria comum, armazém de grão, oficina do ferreiro, enfermaria pequena e alojamentos simples. Do lado de fora, estradas cortadas e acampamentos inimigos impedem a saída. Quem é você aqui? Arqueiro da milícia, servente de cozinha, artesã que remenda couro e lã, aprendiz de pedreiro chamado para escorar rachaduras, guarda de ronda que leva mensagem curta, moedor no querne, carregadora de água. Você tem força e alguma prática, mas não tem estoque grande, não tem equipamento moderno, não tem socorro rápido. O que sustenta o lugar é o que já está guardado e o que se consegue organizar todos os dias. Como o cerco funciona? O inimigo cerca, bombardeia, testa pontos fracos, tenta abrir brecha e oferece rendição antes do assalto. As ferramentas são conhecidas: trabuco, ariete, torre de cerco e mina escavada sob a muralha. Do seu lado, a resposta é racionar desde o primeiro dia, manter água limpa e tampada, apagar fogo com areia e água, escorar onde a pedra cede e vigiar sem falha. Quais as chances reais? Muitos cercos duram meses. Alguns chegam a anos. Mais de uma década é raro. Quase sempre cai primeiro quem desorganiza a rotina, aceita a doença no pátio ou quebra a moral antes da pedra abrir passagem. Daqui em diante, cada passo que você der mede 3 pesos simples e cruéis: fome, sede e medo. 3 forças passam a ditar o seu dia: fome, sede e medo. A fome aparece no braço fraco na escada e no pão que encolhe a cada fornada. Você responde com porção fixa por pessoa, pesagem à vista e caldo ralo que rende sem gastar lenha demais. Saco de grão fica alto e seco. O que azedar? Sai do armazém para não adoecer a fileira inteira. A sede começa silenciosa. Poço e cisterna ficam tampados e lacrados. Baldes marcados não trocam de mão. Concha limpa tira a água. Tudo ferve antes de beber. Latrina fica longe do caminho da comida e recebe cinza depois de cada uso.
Vasilha suja volta ao fogo. Quem esquece a tampa responde diante de testemunha. O medo cresce quando a rotina falha. Boato na fila derruba moral mais rápido que pedra do trabuco. Você mata a dúvida com verdade curta. Tampa abre, nível mostra, tampa fecha. Sem a simples troca todo o pôr do sol. Vigia fala baixo. Ordem é curta e clara. Quem fura a fila perde a porção do período. Quem rouba do armazém vai para trabalho pesado. Sem barulho, sem humilhação. Tudo o que você faz mede esses 3 pesos. Comer agora ou guardar? Ferver mais água ou poupar lenha? Dobrar a ronda ou deixar a cozinha sozinha? A cada resposta você empurra um risco e puxa outro. Se a rotina rachar, os 3 chegam juntos. O sinal número 1 chega pelo som e pela fumaça. Os chifres tocam sem pausa. O mensageiro aponta para as colinas. E você enxerga fileiras de tendas, fogueiras e estacas marcando o cerco. A grade desce. A ponte levadiça sobe. E quem estava fora corre sem certeza de entrar. Lá dentro, o alcaide recolhe crianças e idosos para o pátio interno. Tranca portinholas secundárias, distribui flechas e manda apagar tochas desnecessárias. O risco imediato não é a pedra. É a desordem que entra junto com os últimos que passam. Saco de grão sem conferência, balde sem tampa, gente sem função no caminho. O sinal número 2 cai do céu em pedra e estilhaço. A primeira descarga do trabuco rompe telhas, solta lascas e levanta pó. Passagens ao ar livre viram perigo. Corredores sob abóbada e salas de pedra baixa viram rota segura. Você redesenha trajetos entre padaria, poço e enfermaria, proíbe pressa sob cornijas, distribui mantos enrolados e escudos grandes para cabeça e ombro nos deslocamentos curtos. Um ferido por queda dentro do pátio já gasta gente, tempo e curativo, quando você ainda nem sabe onde o muro está mais fraco. O sinal número 3 aparece na água, silencioso. A fila do poço dobra, o balde sobe com gosto de terra. A tampa tenta ser levantada só para olhar o nível. A partir daqui, você institui ração de água por pessoa. Ferve todo o volume antes de usar, marca baldes por família, afasta latrinas da rota de drenagem e lacra a cisterna com cordel simples. Um único balde suspeito rodando sem fervura derruba uma fileira de braços no mesmo dia e entrega vantagem ao inimigo sem que ele precise lançar outra pedra. O sinal número 4 chega na boca e no braço. Racionamento oficial. O alcaide pesa o pão à vista, conta o sal. Fixa a porção de caldo por pessoa. A força cai na escada da muralha. A fila alonga. A desconfiança mira a cozinha. Você responde com lista por família, horário rígido e guarda na padaria. Proíbe repetir porção, reserva para doente e criança. Confere peso no fim do dia. E aqui está o pior. Um furto no armazém ou uma briga na fila abre rachadura na ordem. A fome cresce e o medo entra no pátio. O sinal número 5 tem cheiro e febre. Doença em espaço apertado. Tosse que não passa. Ventre ruim depois de água mal fervida. Ferida que inflama por descuido. A enfermaria enche. A latrina mal usada vira foco. A roupa úmida não seca. Você separa doentes. Ferve água sempre. Joga cinza sobre o resíduo. Afasta a latrina da cozinha. Troca pano de ferida no fim do dia. Areja a manta por minutos. E fecha a fresta de novo. E aqui está o pior. Cada doente tira braços da defesa. Gasta lenha para ferver e puxa a dupla que destrói qualquer cerco por dentro. Sede e medo. O sinal número 6 vibra no chão. Mina inimiga. A vela treme sem vento. A vasilha com água faz círculos finos. Poeira cai das juntas. Você instala postes de escuta. Abre contra a mina a partir de dentro. Escora a base do muro com madeira e pedra. Prepara sacos de terra para preencher o vazio. Se acha a galeria, preenche, abafa e mata o espaço. E aqui está o pior. Um trecho pode ceder de repente. Se a brecha abre, o assalto entra para dentro do pátio. E a decisão passa a ser tomada a poucos passos da sua porta. Você sobe pela escada interna com o corpo baixo e o pavês à frente, sente a vibração do impacto nas pedras
e entra na rotina do parapeito sem discussão. O posto funciona em ritmo fixo. 2 disparam, 2 reabastecem. 2 cobrem com pavês e 1 comanda em voz curta. Você mira pela ameia, solta a flecha ou o virote, recua um passo para abrir espaço ao colega e não deixa a cabeça exposta mais do que 1 segundo. Cestos de pedra ficam ao alcance. Baldes de areia e água esperam perto da curva. Mantas molhadas servem para sufocar madeira que pega fogo. E ganchos e varas estão prontos para empurrar ou puxar escadas. Se flecha incendiária gruda, você cobre com a manta e joga areia antes da água para não espalhar brasa. Se a torre de cerco avança, o alvo é a ponte e as rodas. Se o ariete insiste no portão, você reforça com escoras por dentro e lança areia e água para atrapalhar a pegada. Ninguém atravessa trecho rachado sem escora nova. Ninguém corre no topo. E a munição sobe por uma única rota protegida, com quem carrega sempre coberto por outro. Cada turno termina com um relato simples: onde rachou, onde a torre andou, onde a escada persistiu, quanta pedra restou. Você desce, troca pano suado por seco, bebe um gole de água fervida e não fica perto do fogo para não perder fôlego para o próximo chamado. Lá em cima, quem assume repete a mesma ordem, porque a muralha não cansa quando a gente quer. Ela cansa quando a rotina falha. Se o trabuco acerta a beirada e abre lasca, aquele setor fica interdito até a escora chegar. Se uma escada ganha altura demais, 2 cobrem, 2 derrubam e 1 comanda sem gritar. E quando de repente o bombardeio para por 1 minuto longo demais, ninguém comemora nem baixa o pavês. Esse silêncio costuma anunciar a subida de escadas ou o avanço final. É nessa pausa que muita praça se perde, e é nela que você segura o lugar com o que já sabe fazer. Repetir certo o procedimento enquanto ainda mede os 3 pesos que nunca saem do seu lado: fome, sede e medo. Você atravessa o pátio com um passo curto e olho no alto. Telha pode cair, lasca pode voar, fumaça pode voltar com o vento. À esquerda, a cozinha comum mantém fogo baixo e constante. O caldo ralo ferve sem levantar labareda. O pão sai em pedaços pesados à vista e anotados em tabuinha por família. Atrás, a cisterna fica tampada e lacrada com cordel. Baldes marcados não trocam de mão. A concha limpa pendura ao lado. Quem carrega a água segue rota fixa que não cruza a vala de escoamento. A latrina está longe da cozinha e recebe cinza depois de cada uso. Panos de ferida não se misturam com panos de cozinha. Mãos lavam com água morna. Quando falta sabão, cinza fina ajuda. Roupas úmidas secam alto longe da brasa. O grão dorme alto e seco, em saco de linho sobre ripas, afastado da parede fria. No fim do dia você revê cada saco, caça mofo e bicho, separa o que estragou e limpa o canto com água escaldada. No canto do pátio, o ferreiro repara ferragens pequenas. O pedreiro preenche fenda com cal e pedra. Um mensageiro cruza com ordem curta. Criança não corre em zona de carga. Idoso senta longe da rota. Quem chega da muralha entrega relato simples. Troca pano suado por seco. Bebe gole quente e descansa sem encostar na parede fria. A distribuição segue a mesma ordem todos os dias. Água primeiro, pão depois, caldo por último. Se faltar um, ninguém inverte fila. Boato morre com demonstração. A tampa abre, o nível aparece. A tampa fecha. Briga não cresce. 2 guardas tiram do caminho e a fila continua. Goteira não espera. Você levanta os sacos com alavanca de pau, move para a prateleira seca e marca no chão a parte molhada. Fresta recebe pano e barro. Faísca apaga com manta molhada e areia. Quando alguém adoece, muda a rotina. Canto ventilado, vasilha própria, goles pequenos de água fervida, pano limpo no corte, troca no fim do dia. Doente não entra na fila, não cuida de fogo, não manipula água. Tudo tem começo, meio e fim. Buscar, ferver, tampar. Pesar, anotar, entregar. Limpar, secar, vedar. É assim que o pátio não vira o ponto fraco do castelo. E aqui está o pior. Basta um balde sem ferver, uma tampa esquecida, uma tocha mal apagada, e o que era ordem vira risco antes do anoitecer.
exatamente quando o bombardeio costuma calar e a escada do inimigo tenta subir. Quando o trabuco abre sequência de pedras, você escora por dentro com madeira, fecha juntas com pedra e cal, desvia rotas por baixo de teto firme e mantém areia e água ao alcance. No parapeito, 2 disparam, 2 cobrem com pavês. Ninguém pisa em trecho rachado até receber escora. Se a torre de cerco avança, o alvo é a ponte e as rodas. Você usa fogo no madeirame seco, pedra nas bordas e ganchos para arrancar prancha. Manta molhada serve para sufocar labareda que voltar contra você. Se o ariete bate no portão, você blinda por dentro com traves, enche o vão com sacos de terra, pendura correntes por trás da folha para amortecer o golpe e lança areia e água de cima para atrapalhar a pegada. Cal em pó dispersa sem precisar de chama alta. Se eles sobem de escada, você empurra com varas, puxa com ganchos, derruba com pedra e molha os degraus altos para escorregar. 2 cobrem, 2 derrubam, 1 comanda em voz curta. Mira-se em mãos e pernas que sobem. Se a mina sob a muralha, você coloca vasilha com água no piso para ver a ondulação, instala poste de escuta, abre contra a mina a partir de dentro, escora a base com madeira e pedra. Achou a galeria? Preenche com terra e entulho. Abafa o espaço e mata o vazio antes que ele engula o muro. Contra coberturas móveis e escudos grandes, você cria tiro cruzado entre torres e mira nas partes expostas de quem empurra. Pedra menor em chuva curta quebra formação melhor do que poucos blocos grandes. Quando o bombardeio cala, você trata como alarme mudo, reforço no portão, vigia dobrada nos cantos, equipe do fogo pronta, silêncio no parapeito. Se for sorte, a rotina volta. Se for assalto, você já está no lugar certo. Sortida só sai com alvo único. Queimar máquina, quebrar roda, cortar corda. Porta lateral abre. Você conta quem sai e quem volta. Fecha assim que o último entra. Nada de perseguir além da meta. Entre uma rodada e outra, você recolhe telha para virar pedra. Guarda mantas molhadas nas torres. Marca caminhos com pano para não errar no escuro. E muda a senha a cada pôr do sol. Eles provocam com grito. Você responde com regra. O jogo é desgaste. Quem repete certo ganha tempo. Quem improvisa sem método perde em minutos. O minuto de silêncio continua sendo o mais perigoso. É nele que a escada encosta ou a portinhola se distrai. Você vai decidir o que não queria decidir. Quem come primeiro quando a porção encolhe? A criança que cresce, o doente que pode piorar, ou o guarda que sobe a muralha na próxima hora? Regra clara e pesagem à vista seguram a fila. Quem fica e quem sai pela portinhola quando o estoque aperta? Expulsar bocas extras que entraram no último minuto do portão ou repartir até o fim? Qualquer decisão sem registro simples vira culpa amanhã. Negociar ou resistir quando chegam termos. Promessa pode falhar. Rendição pode virar saque com outro nome. Sortida por lenha ou comida dá 2 dias de alívio se voltar. Se falhar, volta um corpo a menos e a porta aberta mais tempo do que devia. Usar civil na linha cansa menos os veteranos, mas cria alvo fácil. Então posto simples, tarefa curta e comando perto. Para atravessar, faltam habilidades que você vai ter de aprender na marra. Racionar sem falha, porção fixa, pesagem pública, tabuinha por família, saco de grão alto e seco revisto no fim do dia. Água segura, tampa amarrada, baldes marcados, concha limpa, ferver sempre, latrina longe e cinza por cima. Fogo pequeno e constante, lenha separada por tamanho, manta molhada e areia para sufocar labareda. Cinza peneirada antes de dormir. Escorar e remendar. Madeira na base que trinca, cal e pedra nas juntas. Telha trocada sem pisar em beira rachada. Ouvir mina. Vasilha com água no piso, poste de escuta, silêncio e contra-mina pronta com terra para preencher o vazio. Tratar. Ferida simples. Água fervida que já esfriou, pano de linho limpo, troca diária, longe da fumaça. Comandar fila e calar boato. Palavra curta.
Demonstração na tampa da cisterna. Castigo proporcional para furto. Prioridade dita para criança e doente. Vigiar sem falha. Turno curto, senha que muda ao pôr do sol. Passo sem corrida no parapeito. Relato simples do setor. Qualquer atalho aqui cobra caro. Solução fácil em cerco quase sempre é a errada. Você mede cada escolha com as mesmas 3 palavras que não saem do seu lado: fome, sede e medo. Para atravessar uma semana sem brecha, você transforma o dia em procedimento curto que se repete sempre do mesmo jeito. Ao amanhecer, você varre pedra solta do caminho, inspeciona a junta rachada, marca com pano o trecho interditado e chama o pedreiro com cal e escora. Confere a tampa da cisterna, o lacre do cordel e a lista de baldes por família. Tira a água medida, ferve, deixa esfriar tampada e só então distribui o primeiro gole. Pesa o pão à vista e anota na tabuinha quem recebeu. Quem chega da ronda troca pano suado por seco. Toma gole quente e descansa longe da parede fria. Durante o dia, fogo pequeno e constante. O Kern moe devagar para não queimar a farinha. A padaria assa fornada menor e controla a brasa com cinza peneirada. A cozinha entrega caldo ralo em ordem certa. Água primeiro, pão depois, caldo por último. No pátio, o ferreiro fecha a ferragem, o pedreiro remenda a fissura, o mensageiro leva a ordem curta, latrina recebe cinza, vala de escoamento fica livre, pano de ferida não encosta em pano de cozinha. Sacos de grão dormem alto e seco. Se a goteira pinga, você levanta a carga, seca o piso e veda a fresta com barro. Ao escurecer, você baixa a luz nas torres, revisa escoras, deixa cestos de pedra e mantas molhadas ao alcance. Pendura vasilhas com água no piso para sentir vibração de mina e abre silêncio de escuta por alguns minutos. Senha da noite muda e roda por voz baixa. Porta lateral fica trancada e registrada. Segunda distribuição acontece sem pressa e sem inversão de fila. Doente repousa em canto ventilado com vasilha própria. Na madrugada, ronda curta e atenta. Passo firme, sem corrida. Olhar para fora e para o caminho interno. Se o trabuco cala, reforço silencioso no portão e nos cantos. Antes do primeiro clarão, você apaga a chama aberta, cobre a brasa com cinza fina, fecha a tampa da cisterna e deixa tudo pronto para recomeçar. Comparar ontem com hoje é simples. Lá dentro não há ambulância, rádio ou rede. Aqui fora existe logística, mas depende de energia, estrada e comunicação. Quando qualquer uma falha, valem as velhas regras do cerco. Racionar cedo, ferver água, separar sujeira da comida, anotar distribuição, combinar sinal e manter o fogo sob controle. É esse método repetido que segura mais um dia os 3 pesos que tentam mandar no seu pátio: fome, sede e medo. No dia decisivo, as opções são poucas. Se a brecha abre, o pátio vira campo de batalha a poucos passos da sua porta. Você recua por rotas marcadas, derruba entulho, levanta barreira de sacos de terra e tenta segurar com pedra e madeira. Se não sustenta, o assalto termina o cerco em minutos. Se a rendição é negociada, você entrega armas e reservas, aceita confisco do que restou e vive para recomeçar com o celeiro vazio e a casa ferida. Se o inimigo levanta acampamento por fome, doença ou ordem de longe, ficam os sinais: pedra quebrada, vigas chamuscadas, pontas de seta, rodas queimadas, buracos de mina meio fechados, poço sujo, gado abatido por último. Qualquer desfecho cobra preço. Telhas novas, muro escorado, armazém pobre, corpo gasto, doença para cuidar, dívida para pagar, memória que pesa. E mesmo assim, se você chegou até aqui, foi por causa de coisas simples e repetidas: racionar, tampar, ferver, vedar, escorar, vigiar. O refrão que guiou cada decisão não mudou: fome, sede e medo. Agora a pergunta volta para você, clara como no começo: você sobreviveria a um cerco medieval? Conte sua estratégia nos comentários, deixe o like e inscreva-se para acompanhar outras histórias de sobrevivência.